Paz do Senhor! Glória a Deus, então. Eu sou o pastor Eric. Estamos aqui para poder ministrar essa aula 8 do Juvenis sobre os profetas menores, que nós já vimos estudando aqui essas 7 aulas anteriores. E eu estou aqui com meus jovens e queridos amados irmãos, que irá se apresentar para vocês agora também. Paz, eu sou o Matheus e eu sou um dos jovens aqui da Marcas Evangelho. Paz, eu sou a Rafaela e eu sou uma das juvenis. A paz do Senhor, eu sou a Juliana, esposa do pastor Eric, jovem irmã e mais um pouquinho de coisa, né? Glória a Deus, então. Para você que ainda não nos conhece, nós estamos localizados aqui em Campo Grande, Cariacica, no Espírito Santo, na Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Então fica à vontade aí, você que está no chat, fica à vontade para participar conosco. Coloca o seu nome aí. Você visitante, seja muito bem-vindo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, dá o like aí, que nos ajudará bastante. Amém? Então, vamos iniciar então a nossa lição de hoje com a oração feita pelo nosso jovem Matheus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos dado aqui na Tua presença, Senhor. E peço-Te que o Senhor nos abençoe, meu Deus, com essa lição. Ó Deus, que o Senhor possa esclarecer as nossas mentes, meu Pai, para a mensagem que o Senhor quer nos dar, para essa mensagem que o Senhor quer nos ensinar, meu Pai. Fala aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha nos ajudar em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor, juvenis, meu nome é Maria Clara e na leitura bíblica de hoje vamos estar lendo Amós 2, 10 ao 16. Também vos fiz subir da terra do Egito e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós aos nazireus deste vinho a beber e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará a sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Agora estaremos lendo Obadias 10, 11 e o 15 ao 17. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste em frente dele, no dia que os forasteiros levavam cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas, e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmos eras um deles. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como tu fizeste. Assim se fará contigo a tua maldade, cairá sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E essa foi a nossa leitura bíblica de hoje. Tchau, juvenis! Então hoje, como dito aqui anteriormente, nós estaremos traçando, estudando sobre a lição de número 8, com o título desses dois profetas menores aí, né? Obadias e Amós. Então nós vamos traçar aqui durante a aula aqui o contexto histórico, né? Da divisão do reino de Israel. Vamos falar do chamado de Amós, do chamado de Obadias. Então espero que você esteja atento aí, com a sua Bíblia já aberta, para nós lermos as nossas passagens bíblicas aqui que nós vamos retratar sobre as histórias. Então, se prepare aí, fique bem à vontade. Se tiver dúvidas, pergunte no chat e vamos lá para esse momento de aprendizado, em nome de Jesus. Né? O autor nos apresenta aí, faz a divisão da nossa lição em 3 partes, né? E a primeira parte aí ele vai traçar sobre um tema também muito importante, né? Que nós vamos traçar agora, que ele vai falar um pouquinho sobre retidão, sobre justiça. E o que nós temos para dizer sobre isso aí, Rafa? Para nós entendermos o que Amós queria passar, né, o que Deus queria falar através da vida de Amós, nós precisamos entender o significado de justiça e retidão. Justiça significa qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo. Retidão tem um significado um pouco mais próximo. Quer dizer qualidade, característica, atributo do que é reto. Então, conjecturando,
basicamente, a justiça é o que vem de Deus e retidão é o que cabe a nós. A mensagem de Amós era uma denúncia contra o desvio espiritual e, como consequências, injustiças cometidas contra os pobres. A pregação de Amós revela a preocupação que Deus tem em que nós sejamos pessoas justas e retas, né? E lá em Salmos, 89:14, diz que justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Então Deus, ele é sim um Deus misericordioso, um Deus amoroso, mas Deus, ele é um Deus justo. Então, todas as vezes que nós estivermos cometendo pecado, estivermos andando uma vida fora dos caminhos de Deus, quando nós não estamos vivendo um caminho reto, Deus, ele vai manifestar a sua justiça. E o senso de justiça e retidão são tão importantes para Deus que ele está sempre, né, cobrando isso de nós. E tem uns salmos também que eu acho muito legal, que fala que quando nós seguimos a justiça e odiamos a iniquidade, o pecado, Deus, ele nos unge com óleo de alegria. Exato. Então, a gente só vai ter esse óleo de alegria sobre nós se nós vivemos uma vida de Muito bom. justiça e longe do pecado. Então, basicamente, esse é o contexto, né, da profecia de Amós. Glória a Deus. E tem bastante, né, Mateus, que ele também retrata a respeito de um castigo, né, sobre o povo, e ele não traça um castigo de qualquer maneira, né, tem um acontecimento que está ocorrendo ao redor do povo, na circunstância histórica aqui, que Amós está trazendo essa profecia, né, então ele vai trazer isso para o povo também, né. Exatamente, né? Os principais pecados do povo naquela época estavam sendo a imoralidade, a ganância, né? Como a Rafa tinha falado sobre a questão da exploração dos pobres, né? E a questão da idolatria e principalmente também o sacrilégio, né? Que eles estavam misturando o puro, né, com o profano, né? Exato. O santo com o Só. profano. E vindo nessa realidade, nós vemos que Deus, ele vai falar através do profeta Amós em 3 partes, né? Primeiro, Deus anuncia o castigo, né? Que ele fala aqui no capítulo 3, no versículo 1 e 2. Ouve essa palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Ele está dando um aviso, né? Deus está dando um aviso aqui por causa dos pecados que eles estavam cometendo, eles não estavam se arrependendo. E logo após disso, né? Eles estavam persistindo no pecado deles. Deus novamente fala através do profeta, dizendo, né? Falando do pecado deles. Ouve essa palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis aos seus senhores, dai cá e bebamos. E nós vamos ver que, pela essa insistência do pecado do povo de Israel, do Reino do Norte, Deus, ele vai dar uma sentença, que várias vezes até uma expressão vai ser dita, né? Diz o Senhor. Isso. E quando essa expressão ela é dita, Deus está sentenciando que ele vai cumprir a promessa que ele fez, né? O castigo que ele prometeu para destruir o povo de Israel. E aqui no capítulo 6, no versículo 14, Deus vai falar sobre essa insistência e no erro que traria essa punição, né? Que ele diz, porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á desde a entrada de Ramate até o ribeiro da planície. Exato. Como nós estamos tratando então sobre esse contexto de Amós, que é importante, que nós vamos tratar de um contexto histórico de Israel, que nós temos a divisão do reino. E isso é importante a gente frisar aqui para nós entendermos o contexto. Quando nós estamos traçando aqui da profecia de Amós, nós estamos retratando então que o reino já tinha sido dividido. Logo depois então da morte de Salomão, quando Salomão morre, o seu filho, então Roboão, nós sabemos que ele assume o poder, né? E como todo nós sabemos que quando entra um novo governo, uma nova
uma nova administração, todos nós sabemos que o povo pede algo diferente, pede algo novo. E naquele contexto também não era diferente, naquela época também não era diferente. O povo queria que Roboão diminuísse a taxa dos impostos que estava sendo cobrada. E Roboão, então, sem saber muito o que fazer, novo, depois que seu pai morreu, assumiu o poder, ele vai chegar para aquelas pessoas mais experientes, né? Para pedir o conselho daquelas pessoas mais experientes, dos anciões, e os anciões vão falar para eles assim, ó, escuta o povo, diminui os impostos, escuta o povo de Israel. Aí ele vai virar, então, vai para o grupo mais jovens e vai perguntar aos jovens, ó, o povo quer que diminua os impostos. E esses jovens vão dizer para eles assim, esses conselheiros mais jovens vão dizer assim, não, pesa a mão mesmo sobre o povo, aumenta os impostos, mostra para o povo que você é um homem forte, um homem que é mais do que o seu pai, foi mais do que o seu pai, morte e respeito, aumenta os impostos. Então, por essa questão dele continuar, então, a obedecer esses jovens e continuar pesando a mão sobre os impostos, o reino vai ser dividido. Então, daí surge a divisão do reino. Vai partir então, a divisão da tribo do norte e da tribo do sul, né? Como nós conhecemos a história. Então, Roboão fica com a tribo do sul, né? Com as 2 tribos, e as outras 10 tribos vai para Jeroboão primeiro. Então, daí, rasga Israel e faz essa separação agora das 2 tribos. Então, Amós, quando ele profetiza para essas 2 nações. Nós sabemos, então, também que nós temos que diferenciar que o cativeiro que vem, que nós estamos falando a respeito de castigo, tem o castigo que vem sobre Israel, que é o reino do norte, que é dirigido por Roboão I, que é as 10 tribos lá, né? Que quando ele vai para lá, que o povo já não pode mais vir para Jerusalém adorar, que o templo ficava em Jerusalém, ele levanta lá em Dan e Betel os 2 bezerros de ouro, para o povo adorar lá. Então ali começa a profanar o nome do Senhor. Então ali começa a idolatria, ali surge a imoralidade. Então quando Amós conta esse contexto, o contexto é esse, da imoralidade. Que o povo agora não podia mais vir para Jerusalém, e eles passaram a adorar, então, a deuses, ao bezerro de ouro, levantados em Dan e Betel. Então, tem esse contexto da divisão, e quando Amós fala, ele fala justamente sobre essa questão. Então, por isso, para nós entendermos aqui o contexto, que o reino de Israel estava dividido. Quando Israel vai ser levado cativo, que é o reino do norte, quem estava dominando, quem era o poder que imperava sobre aquela nação naquela época, era o Império Assírio, não era o Império Babilônico. Quando nós falamos de Império Babilônico, é importante nós compreendermos o contexto e entendermos que já é para o reino do sul, que é o reino de Jerusalém. Então, nós temos que separar, então, essa questão de o reino assírico, o cativeiro assírico, pro cativeiro babilônico, que são 2 contextos diferentes, porque tem a divisão do reino, né? Então, falando desses contextos de história, eu gostaria de ver então, se o Juvenis está inteirado nesses assuntos aí. Vamos ver, então, se eles estão ligados nessas histórias aí. Paz do Senhor, Juvenis! Rafa na área. E hoje nós vamos descobrir se vocês estão fera em conhecer os profetas Amós e Obadias. Então vamos lá? Davi, quem foi Amós? Foi um profeta menor. Camila, quem foi Obadias? Foi um profeta menor. Pedrinho, qual reino os profetas Obadias e Amós profetizavam? Ó, Amós eu sei que tem a ver com a Pérsia. Calma aí. Eu vou estar que foi Dário. Não foi, eu acho. Vamos para a próxima pergunta. Qual o propósito da profecia de Amós ou de Obadias? Você sabe? Propósito da profecia. Eu acho que, assim, pelo que eu sei, que eles fizeram, deve ser a profecia que Deus deu pra eles. Acho que era pregar em arrependimento pra algumas cidades. Acho que é isso, pregar arrependimento. Acho que era essa o propósito da profecia deles. E essa foi a nossa entrevista de hoje. Parabéns você que acertou e voltamos pra aula. Esses Juvenis, hein? Será que responderam certo? Que eu... Continuando então, aí nós temos então o nosso segundo ponto, né? Fechando esse primeiro ponto, nós vamos entrar no segundo ponto então, né, Gi? Que vai retratar aí a respeito sobre a justiça de Deus, né? Sim. A justiça de Deus. O que nós temos que tratar sobre justiça? Essa? A justiça de Deus que vem sobre esse povo arrogante. Um povo que se destacava pela sua arrogância, né? Tratavam com desdém, se viemos dizer na nossa época, desdém, os mais pobres, mais humildes. Pregavam o luxo, né, a si próprio. E aqui diz assim, que eles se sentiam inatingíveis.
Exato. Por ser um povo escolhido, ostentava, né, os seus luxos. Em Amós 6, 4 e 5 diz assim. Em Amós 6, 4, 5, 6 diz assim. Que dormes em cama de marfins, e vos estendeis sobre os leitos, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros no meio da manada, que cantais ao som do alaúde, e inventais para vós instrumentos musicais, como Davi, e bebeis vinhos em taças, e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Então eles se portavam mais com eles mesmos, né? Eles se ostentavam, né? Era tudo para eles, por eles, né? Os deuses eram eles mesmos. E não se importavam com os mais carentes, os mais pobres, os mais humildes, que ali estavam à porta, né? E eu quero enfatizar para vocês que o problema nessa situação não era eles terem riquezas, porque nós podemos ter, não somos proibidos de ter. Se muitos trabalharmos, né? Ou nascermos em berços de ouro, não tem um problema. O problema é onde estava o coração deles, que estavam nos seus tesouros. Exato. E a palavra de Deus diz que aí onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Então é isso que nessa passagem a justiça de Deus veio, sobre este pecado da luxúria, de não olhar para os mais pobres. Exatamente. Eles tinham esse orgulho, né, deles, eles sustentavam isso, achavam isso o máximo e se esquecia da lei moral, né? Porque pra gente, a gente tem o costume de, porque nós somos evangélicos, nós devemos sempre praticar o bem, mas essa questão de você se preocupar com esse âmbito aqui moral das pessoas, com esse âmbito social das pessoas, isso independe de nós sermos cristãos, de nós servirmos a Cristo ou não. Toda pessoa que nasce, ele tem esse aspecto moral dentro dele e sabe que a gente deve ajudar aquelas pessoas carentes, a gente deve ajudar aquelas pessoas que estão debilitadas, tanto fisicamente como institucionalmente, e a gente deve praticar isso. Isso é um ato moral dentro da gente. Então, às vezes, a gente acaba que meio que relevando isso e se esquecendo dessa questão e acaba praticando também essa mesma questão, né? Caindo nesse mesmo pecado que o povo estava praticando. Então, isso também é um ponto de atenção para a gente não praticar essas mesmas coisas. Né? Sim. E a justiça de Deus veio sobre, né, o povo, mas o engraçado é que Deus, a todo momento, ele se mostra misericordioso, porque Deus, ele avisou que viria, né, antes do juízo vir, para o povo ter chance ainda, ter tempo para se arrepender. E lá em Amós 5, no versículo 4, Deus diz, porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Como o Mateus falou, quando Deus fala, diz o Senhor, quer dizer que ele irá cumprir. Então, assim como Amós, ele disse, diz o Senhor, para entregar uma palavra de juízo sobre o povo, Amós também disse, diz o Senhor, para entregar uma palavra de misericórdia ao povo, demonstrando que se o povo se arrependesse, se o povo buscasse a Deus, eles iriam ser restaurados e iriam, né, viver. E a palavra de Amós era como um convite ao povo para livramento e uma vida de intimidade com Deus. Porém, eles não deram ouvidos. E não é nada diferente da nossa geração, né? Deus o tempo todo ele está nos chamando à intimidade, a nós voltarmos ao jardim, à essência. E mesmo assim, nós ainda continuamos, né, com o nosso coração endurecido. Exatamente. E Amós 5, 14 e 15 também ele continua, né? Que ele vai dizer assim, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim diz o Senhor, novamente ele diz, ó, o Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis, aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Então, mais uma vez, aqui ele demonstrando misericórdia, ele está falando assim, ó, busca o bem, esquece o mal, não busque o egoísmo, não busque a razão de vocês, busque a minha palavra, busque a retidão, busque a justiça. Então, demonstrando aqui que o castigo, como você falou anteriormente, ele não veio do nada. Não é porque Deus é ruim e demonstrou o castigo sobre ele. Não, é porque o povo estava vivendo uma vida de arrogância mesmo nas práticas do pecado, da debilidade espiritual. E Deus trouxe o castigo sobre o povo. E Deus, ele não quer que nenhum de nós, né, Mais piedoso Exatamente. que Jesus não existe, né? É uma coisa que poderia ter sido evitada, né?
Poderia ter sido evitado. Deus, ele tá demonstrando que o castigo viria, mas ele tá mostrando também uma palavra de misericórdia, dizendo assim, ó, se arrepende. Ó, eu Deus, tô ele querendo... podia simplesmente não falar nada, né? Exatamente. Só dar o castigo e deixar as pessoas sofrerem, mas, né? Ele preferiu ainda dar uma oportunidade, né? Uma oportunidade, como acontece com nós hoje, né? E às vezes nossos ouvidos, às vezes as nossas filosofias estão totalmente corrompidas e a gente deixa de escutar a voz de Deus. Exatamente. Para corroborar, então, um pouquinho aí, porque a gente às vezes fala sobre essa questão aí de, poxa, pastor, mas fala de justiça, parece que Deus foi vingativo, é vingança ou não é vingança? Então, para corroborar aí, vamos escutar então o nosso pastor um pouquinho falando sobre justiça e sobre vingança. Que bom que nós estamos estudando Amós e Obadias esse domingo, pensando um pouco como Deus efetua a sua justiça sobre os ímpios. É bom pensar a diferença entre vingança e justiça. A vingança é uma resposta de ódio, de ira. Toma lá, dá cá, né? Alguém faz mal a você e você nutre por essa pessoa amargura, ressentimento, e então você quer se vingar daquela pessoa porque aquela pessoa lhe trouxe um dano, e então você se sente ferido e quer se vingar ou fazer o mesmo àquela pessoa dando troco por aquele ato ruim que foi feito a você. A justiça é diferente porque a justiça se baseia na lei de Deus. A justiça é quando alguém quebra a lei de Deus e então a quebra da lei implica na necessidade do castigo. A lei dos homens é assim, né? Se alguém comete um delito, ele será punido por causa da quebra daquele princípio mandamental. Então, a justiça é quando a lei exige que aquele comportamento imoral ou que quebra ilegal seja reparado, né, por meio da justiça da lei. Quando Deus julga as nações, julga os seus pecados, a lei de Deus, a justiça de Deus, a sua santidade está julgando o pecado dos homens que quebraram a lei de Deus e que não deveriam quebrar. Então, a justiça está ligada à lei de Deus, que quando o homem quebra, então recebe o castigo, a punição por quebrar a lei. Como assim é a lei dos homens? A vingança é quando eu tento retribuir alguém que me fez mal, motivado por ódio, motivado por vingança, por sentimento de ressentimento, e isso não agrada a Deus. Deus possa abençoar vocês. Glória a Deus, então. Espero que você tenha compreendido esse quadro importantíssimo aí do nosso pastor, né, Giveris? Aula boa, bastante teológica e não terminou, vamos continuar. Ainda tem um terceiro ponto, então, para nós terminarmos aí, que o terceiro ponto vai relatar aí sobre a profecia de Obadias, né? Nós traçamos agora de Amós, né? Acabamos de falar sobre Amós. Agora tem outra profecia que é a respeito de Obadias. E Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. E engraçado que assim como Amós, né, que é aquele que carrega o fardo, né? Aquele que carrega o fardo, esse é o significado do nome Amós. Agora nós temos também Obadias, é o servo do Senhor, ou adorador de Yahvé, né? Que é o significado do nome de Obadias. Então Obadias agora vai trazer uma mesma palavra, combatendo uma mesma questão, mas agora ele vai combater a questão do orgulho. Ele vai essa questão do orgulho que vai destruir um povo. Para nós entendermos essa questão de Obadias, por que Obadias traz esse contexto para nós, dessa profecia? Porque Obadias fala para uma nação estrangeira. Ele fala para Edom. Então, para nós compreendermos isso, nós temos que saber de onde vêm os edonitas, né? E nós sabemos que tanto Edom, tanto Israel, são nações irmãs, né? Nós compreendemos isso quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vamos compreendendo o contexto histórico lá, nós vamos ver que Isaac, né, e Rebeca, eles vão ter 2 filhos gêmeos, né? E esses 2 filhos se chamam Esaú e Jacó. Quando Jacó nasce agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú, quando ela ainda estava gestante, ela perguntava para Deus por que tinha esse atrito dentro do seu ventre. E a palavra de Deus para Rebeca foi a seguinte, que dentro dela estava sendo gerado 2 nações. Dentro dela estava sendo gerado 2 nações. E que o maior serviria ao menor. Então essa era a profecia de Deus para ela. E ela compreendia isso. Então nós sabemos que quem nasce primeiro é Esaú.
Quem nasce depois é Jacó. Então Jacó era o mais novo. Então automaticamente a palavra de Deus era que Esaú serviria a Jacó. Mas nós sabemos que quando Isaac fica mais velho, que ele precisa dar a benção da primogenitura, ele chama Esaú para poder dar a benção. Todos nós conhecemos essa história. Ele fala, prepara um grisado para mim, que eu preciso dar a benção, comer e dar a minha benção. Mas aí, o que Rebeca vai observar? Ela vai observar que, tipo assim, eu acho que Isaac se esqueceu da promessa de Deus. Então ela vai tentar meio que ajudar a Deus. Que ela vai tentar, então, criar aquela história, vai passar Jacó na frente, enquanto Esaú vai fazer a caça, ela passa Jacó na frente, prepara o guisado, dá pro seu pai, e ele finge que era Esaú, e ele recebe a bênção da primogenitura. Ali surge, então, uma questão do ódio, da vingança, do orgulho. Porque esses dois irmãos, eles vão ficar meio que brigados, vai surgir essa intriga. Tanto é que Jacó foge, vai para casa do seu irmão, do irmão da sua mãe. Então ele vai fugir e vai ficar um tempo para lá. Então surge essa história daí. De Jacó, nós sabemos que a genealogia de Jacó, o nome dele vai mudar. Vai passar a chamar Israel, que é da onde vem o povo israelita. Esaú, o nome dele também vai mudar. Vai se passar a chamar Edom, que é da onde vem, então, os edomitas. Então essas são as duas nações que surgem. Os israelitas e os edomitas. Os edomitas são descendentes de Esaú. Os israelitas são descendentes de Jacó. Entre esses dois tem essa intriga. Tem essa intriga que vai continuar durante toda a história. Então, quando Obadias está relatando a respeito dos edomitas, ele está retratando a respeito de duas nações que eram irmãs. Era de duas nações que era para ter o amor entre elas, que era para ter o cuidado, o zelo. Mas o que acontece? Vocês lembram que nós retratamos aqui no contexto histórico de que o povo assírico levou cativo Israel e que agora o povo babilônico vai levar cativo o povo de Judá? Quando o povo babilônico dominado pelo reinado de Nabucodonosor, quando ele vai vir assolar a nação de Judá para levar eles cativo, que a promessa estava sendo feita. Amós já falou da profecia e o povo não obedecia. Quando ele vem para levar o povo cativo, o que vai acontecer então? Depois que ele vem, os edomitas, eles em vez de ajudar a nação deles, que era Israel, o povo de Israel, a não ser levado cativo, eles vão aplaudir. Eles vão ajudar o povo a destronar o seu próprio irmão da sua terra. Então, tanto é que ele vai dizer assim, arrasaia, quando o rei Nabucodonosor vem assolar a nação de Judá, ele vai falar assim, arrasaia a nação, arrasaia. Então eles vão maltratar, ajudar o povo a destruir a sua própria nação irmã. Então, quando a profecia de Obadias vem, ele vem para poder debater essa questão. Debater de que entre os irmãos havia uma questão de um orgulho, por um princípio que foi quebrado lá atrás, por não escutar a voz de Deus, por querer ajudar a Deus, tanto Isaac como a sua esposa, e aí foi quebrado, e daí vem essa profecia. Então, quando nós retratamos a respeito de Obadias, essas duas irmãs que eram nações irmãs, tanto Esaú, que é os edomitas, quanto Israel, que era de Jacó. Então, daí surge esse contexto histórico. Né? Então, o que nós entendemos aqui, Gi? Que a nossa luta, então, ela não é contra pessoas. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina? Em Efésios 6:12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Exatamente. Por que nós devemos entender esse contexto? Porque se nós entendermos isso, nós vamos ver que a nossa luta não é contra pessoas. A Rafa não tem que lutar contra o Mateus. O Mateus não tem que lutar contra a Rafa. Nós devemos o quê? Nos ajudar. Então, se a Rafa está debilitada hoje, se o Mateus está debilitado hoje, o papel da Rafa é ajudar o Mateus nessa debilidade. Não é jogar ele mais para baixo, afundar ele mais ainda. Então era o que estava acontecendo aqui. Esaú, por ficar magoado ainda com a situação que ocorreu lá atrás, por Jacó tomar a sua primogenitura, ele não quis ajudar quando o povo da Babilônia veio assolar para levar cativo a nação do seu próprio irmão Isaac. E isso não era esperado, né? Jacó. Não era esperado. Não era esperado. Principalmente por ser parentes, né? Então, família. Exatamente. A gente não deve esperar isso de uma família, mas... Então ele faz essa questão, ele vai contra o teu irmão, e aí surge então a profecia de Obadias. Exatamente. Né? Infelizmente os edomitas, né, em vez de se entristecerem pelo estado, né, que Judá ficou, né, por causa da invasão do rei Nabucodonosor, né, rei da Babilônia, eles se alegraram, né, por causa desse sofrimento que o reino de Judá estava tendo.
Então, por causa disso, Deus se enfurece contra Edom e lança uma profecia, né, através de Obadias, de que Edom seria destruída, e enquanto Judá seria reestabelecida e seria restaurada. Porque enquanto o povo de Edom fazia essas coisas, Deus ele não havia se esquecido dos filhos dele, né, do reino de Judá. Exato. E o outro ponto, né, aqui na profecia de Obadias que diz, né, no capítulo 1, no versículo 18, 19 e 20, diz assim: E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará na casa de Esaú, porque o Senhor disse: E os do sul possuirão a montanha de Esaú, e os da planície dos filisteus possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, Benjamim e Gileade. E os cativos desse exército, dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarefate. E os cativos de Jerusalém, que estão em Zefarade, possuirão as cidades do sul. Isso também dá uma contrapartida também na questão de uma profecia messiânica, né? Uma profecia que retrata coisas do Apocalipse, né? Que fala sobre a restauração de Judá, que representa a nova Jerusalém, onde Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador, será Glória a Deus. o rei. Glória Ele a que Deus. restaurará a glória de Jerusalém. E também para complementar também, né, em questão de efeito histórico, né, que o pastor Eric estava falando aqui, no ano de 553 a.C., o rei Nabonido, né, que ele era genro do rei Nabucodonosor, ele invade o reino de Edom e destrói completamente o reino de Edom, e eles são totalmente dizimados. A palavra se cumprindo, né? A Exatamente. palavra da profecia de Obadias se cumpre, né, com o povo de Edomita. Não é. Tudo isso por questão de um orgulho, né? Sim. Tudo isso por questão de não obedecer ou não se deixar perdoar, digamos assim, né, a sua nação irmã. Deus vem com a sua justiça e destrona, né? Acaba com o povo, os edomitas. E é por isso que nós devemos ter um coração justo que não se alegra com a maldade, né? Mesmo se os nossos inimigos nos odiarem, porque eles vão nos odiar mesmo, a gente tem que amar eles, assim como Jesus mandou. Meu Deus. Exatamente. E Deus julgará a todos conforme as suas obras. Eita. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Sem mais delongas, né, Matheus? Depois dessa aula boa, Exatamente. positiva, também chegou um momento muito importante da nossa aula também, que é o nosso momento ofertório, né? Então, eu gostaria de chamar você para poder ofertar nesta hora. Vai aparecer na sua tela aí os meios de nós ofertarmos, né, Rafa? Quais são os nossos meios de oferta aí? Pix, PicPay, conta bancária e se você vir no culto à noite, também pode deixar na tesouraria. Exatamente. Nós temos também um projeto aí, né, Matheus? Chamado... Os Mil Valentes, né, que nós estamos aqui para comprar o espaço, né, que nós estamos adquirindo aqui da nossa igreja aqui, né. Nós temos o campo de futebol lá em cima lá, nós estamos fazendo vários projetos aqui na nossa igreja e nós precisamos da sua ajuda, né, que Deus vai te abençoar muito. Nós Amém, glória temos a Deus. esse tipo de certeza. Amém. Então vamos lá ofertar, oferte com gratidão, com alegria, em nome de Jesus. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche
E aí, juvenis, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso momento que você já sabe. Se eu estou aqui é porque chegou o nosso momento do quiz. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Vem comigo. Primeira pergunta. O profeta Amós era natural de qual localidade? Alternativa A, Tecoa. Alternativa B, Creta. Alternativa C, Patmos. Ou alternativa D, nenhuma das alternativas. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou o nosso tempo e a resposta certa para essa pergunta com certeza é a alternativa A, Tecoa. Segunda pergunta. Qual era a natureza da mensagem de Amós? Alternativa A, ostentação. Alternativa B, justiça e retidão. Alternativa C, desvio espiritual e injustiça. Ou alternativa D, reconciliação. Vamos lá mais uma vez. Tempo na tela. E olhando meu relógio aqui, parece que mais uma vez o nosso tempo acabou. É um tempo curto, mas dá para responder. E a resposta certa para essa pergunta é: se você respondeu a alternativa C, desvio espiritual e injustiça, você acertou. Parabéns. Terceira pergunta. Qual era a natureza da mensagem de Obadias? Alternativa A, fidelidade. Alternativa B, orgulho. Alternativa C, arrogância. Ou alternativa D, obediência. Vamos lá, responda aí no chat porque tempo na tela. E olhando aí pelo chat, espero que você tenha respondido, hein? Por favor. Parece que vocês responderam a pergunta. E se você respondeu a alternativa D, obediência, vocês com certeza erraram, porque é a alternativa B, orgulho. Quarta e última pergunta. De acordo com a profecia de Obadias, qual seria o destino das nações Judá e de Edom? Alternativa A, Edom desapareceria como nação enquanto Judá seria restaurada. Alternativa B, Judá desapareceria como nação enquanto Edom seria restaurada. Alternativa C, Israel desapareceria como nação enquanto Judá seria restaurada. Ou alternativa D, Judá desapareceria como nação enquanto Israel seria restaurada. Vamos lá pela última vez, tempo na tela. E parece que mais uma vez o nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa última pergunta, com certeza, é a alternativa A. Edom desapareceria como nação, enquanto Judá seria restaurada. Esse foi o nosso quiz, Vinícius. Espero que vocês tenham entendido mais o conteúdo da nossa aula e também tenham acertado as perguntas, ok? E é isso. Fui! Para concluir, a mensagem de Amós destaca que Deus abomina a prática da injustiça. Por meio de Obadias, o Senhor também condenou o orgulho e a maldade para com o próximo. Ambos os profetas revelam que existe um Deus no céu, que vê todas as coisas, que nada foge do seu julgamento, que ao perscrutar o nosso ser, entendimento, ações e intenções, o Senhor encontra em nós um coração contrito e agradável a Ele. No fim de todas as coisas haverá uma recompensa da parte de Deus para todos os que são fiéis à sua palavra. Glória Glória a Deus. Aleluia. Então é isso, espero que vocês tenham adquirido bastante conhecimento aí. Amém. Que Deus continue os usando, né? Rafa, Liliane, Matheus. E agora nós vamos orar para nós encerrarmos a nossa aula. Amém? Amém. Amém. Como nós começamos com Matheus orando, Matheus ora, então, encerrando. Amém? Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais uma aula, mais uma escola bíblica dominical, Senhor. E, ó Deus, ensina-nos, Senhor, a sermos retos, a sermos, Senhor, pessoas, meu Pai, que irão amar o bem e odiar o mal, meu Pai. Que tenhamos prazer, Senhor, em aborrecer o mal, meu Pai, porque isso agrada o coração do Senhor. Ó, meu Deus, ensina-nos a ser pessoas semelhantes a Jesus Cristo, meu Pai, em todas as coisas, meu Deus. Em tudo nos faz, Senhor,
perfeitos todos os dias, meu Pai. Transforma-nos, Senhor, em pessoas santas, meu Pai, assim como o Senhor Jesus Cristo foi e é. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, meu Pai, em todas as coisas. Assim nós te agradecemos em tudo. Amém. Amém. Então foi isso. Tchau. Tchau!